Rogadirogan Satatanu Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana capítulo 1 com a segunda metade do shloka número 23 e a primeira metade do shloka número 24. De acordo com essa edição do Ashtanga Hridaya que eu uso, eu tento respeitar nos nossos vídeos as quebras dos shlokas que ele faz nesse livro, que os comentaristas fizeram. E tanto na minha tradução do Ashtanga Hridaya, que está caminhando para ficar pronta, se tudo der certo a gente vai conseguir publicar ela até o final desse ano, eu também vou sempre tentar respeitar a divisão que essa edição que eu uso, que é totalmente em sânscrito com 2 comentários, ela faz. Muitas traduções do Ashtanga Hridaya para o inglês não respeitam a divisão exata desse livro, como a minha tradição que eu sigo, né? A tradição da Ayurveda Academy, a tradição do Srinivasa Madhyacharya, que são as traduções que eu aprendo, né, que eu sigo na Índia. Eles dão muito valor para essa edição específica. Eu também, quando eu tenho a oportunidade de ensinar e de falar sobre os Samhitas, eu tento me ater a essas edições. Nessa edição, então, ele faz essa divisãozinha. A gente vai ler aqui esses dois shlokinhas e eles dizem o seguinte: Jangalam vata bhuishtham anupam tu kapolbanam sadharanam samamalam tridha bhudeshamadishet. Então esse é um shloka que é um pouquinho longo, talvez esse vídeo fique um pouquinho mais comprido do que o normal. Vamos dar uma olhadinha palavra por palavra e aproveitar para já ir meio que dando sentido para essas palavras. Então, Jangalam vata bhuishtham. Então, Jangalam é um tipo de lugar, e a palavra Jangalam significa literalmente árido, deserto. Então, quando vocês usarem esse termo, Jangaladesha, Jangala é um terreno que é desprovido de água. Vata bhuishtham. Então, Vata é o dosha Vata, bhuishtham é o principal, é o mais abundante. Então, nesses lugares que são áridos, que são desérticos, você tem a predominância do dosha Vata. Anupam tu kapolbanam. Então, Anupa deixa esse outro tipo de terreno, e a palavra Anupam significa que ele é molhado, significa que ele é pantanoso. Então, é o oposto. Então, se antes a gente tinha uma predominância de aridez, de falta de água, agora a gente tem uma predominância de água, de umidade, de excesso de água. Então, a palavra Anupam já diz pra gente que ele é molhado. Então, Anupa deixa, tu kapolbanam. Então, Kapha dosha, Ulbanam. Ulbana significa excesso, abundância. E curiosamente aqui, é interessantíssimo como ele usa a palavra Bhuishta para Vata, mas ele usa a palavra Ulbana para Kapha. A palavra Ulbana também é utilizada para falar da membrana que cobre o feto. Então, é interessante, talvez aqui para vocês, se vocês conseguirem apreciar a beleza de como essas palavras diferentes acabam levando a conceitos diferentes. Essa palavra Ulbana, ela significa algo que é abundante, é algo que está presente em excesso, mas ela também acaba remetendo a pessoa que sabe sânscrito a essa película que envolve o feto. E o Kapha dosha, ele tem essa característica. Por mais que ele esteja expressando uma abundância, é uma abundância que cobre, é uma abundância que envolve. Então, para as pessoas que estão acostumadas e de vocês que vivem em lugares úmidos, vocês sabem qual é essa sensação. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, quando a umidade está muito alta, a sensação da umidade excessiva, ela é uma sensação que te envolve. Às vezes é como se você estivesse dentro de uma gelatina, né? Você sente a umidade na pele, você fica mais pegajoso, mais grudento. Então, é interessante a utilização da palavra Ulbana, que na verdade significa em excesso. Então, no terreno que é Anupam, um terreno que é abundante em umidade, em líquidos, ele é molhado, ele é pantanoso, você tem aí uma predominância, um excesso de Kapha
Kapha dosha. Mas a escolha das palavras aqui, ela já mostra pra gente como o sânscrito é bonito, né? E como o Vagbhata realmente era um poeta, ele era excelente na utilização dessa linguagem. Sadharanam, então um terreno que é normal, sadharana significa algo que é comum, algo que é normal. Significa também algo que entre dois opostos, o sadharana é aquele que está bem no meio. Então, de novo, a escolha das palavras aqui já revelando uma série de ideias para a gente. Então, se antes ele falou que um terreno, o jangala, ele é seco, e o anupa, ele é molhado, o sadharana, ele está no meio entre os dois. Ele nem é tão úmido, nem é tão árido. Mas a palavra sadharana, além de significar o meio do caminho entre dois opostos, ele também significa normal. Então, para vocês, talvez hoje, a gente já falou um pouco disso no vídeo passado, e talvez hoje vocês estejam assim, conseguindo ver como o sânscrito é uma língua complexa e profunda e linda e lindíssima. E como é difícil o trabalho de traduzir essa língua. Então, como você perde compreensão quando você opta por simplesmente ler uma tradução. Como eu sofro quando eu estou traduzindo o Ashtanga, porque a traduzir significa quase necessariamente optar por uma palavra ou por outra, e você acaba perdendo significado necessariamente. No sânscrito, você pega a palavra sadharana e ela inclui uma série de conceitos que me deixam apreciar, me dão uma clareza, uma especificidade na compreensão. Então, não só eu olho para a palavra sadharana e eu sei que isso significa que é comum, então isso é um terreno normal, isso seria um terreno qualquer. Ele não é especial, nem em termos de umidade, nem em termos de secura. Mas sadharana também significa entre dois opostos, o meio do caminho. Então, eu acabei de falar duas coisas que são opostas. O jangala e o anupa são opostos. E o sadharana, ele está bem no meio. No sadharana, deixa samamalam. Então, você tem um equilíbrio entre todos os doshas. Não existe uma predominância de nenhum dos três doshas. Tridha bhudesha madishet. Então, tridha, três, bhudesha. Então, lembra que no vídeo passado a gente falou que desha tem dois tipos de desha. Você tem bhumi, desha e deha. Então, você pode ter o local geográfico, que a gente chama de bhumi. A palavra bhumi literalmente significa terra. Então, bhudesha, então, são três tipos de terreno, três tipos de locais geográficos. Aqui nesse shloka a gente não está falando do deha, do corpo físico. A gente está falando especificamente dos locais geográficos. Então, desses locais, bhudesha, adishet, então é dito, é indicado, é instruído. Esse verbo aí, no caso, é adisha. Ele está dizendo que é algo que foi instruído. Então, se você tem dois tipos de desha, bhumi desha e deha, bhumi é subdividido em três tipos: anupa, jangala e sadharana. Então aqui ele explicou esses três tipos de bhudesha, de bhumi desha. Isso aqui é fundamental porque você consegue entender como cada tipo de local influencia os doshas e vai afetar, inclusive, a saúde humana. Então, num lugar mais seco, mais árido, você vai ter uma predominância de vata dosha. Então, imagina, de repente, no contexto do Brasil, um lugar como Brasília, que é bastante seco. Nesse lugar, você talvez tenha uma tendência, o local mesmo vai estar te empurrando a ter um agravamento de vata dosha. Imagina agora um lugar como Manaus ou como Rio de Janeiro, que talvez sejam muito mais úmidos. Nesses lugares, você vai ter o kapha dosha predominando. Então, o kapha ele já vai estar meio que te empurrando só por uma questão de umidade relativa do local. E tem alguns lugares que não são nem tão úmidos, nem tão secos. E nesses lugares, os doshas eles vão estar em relativo equilíbrio. Nenhum deles vai estar predominando. Percebe como aqui, nesses lugares, não significa que o seu corpo está em plena harmonia. Ele usa a palavra samamala. A palavra mala significa que é problema e é sujeira.
Então, ele não está usando a palavra dhato, por exemplo, que é uma palavra que demonstraria como esses doshas estão mantendo a saúde humana. Ele usa claramente a palavra sama mala. Então, os malas, esses três personagens que sempre estão aí arrumando problema, eles estão em equilíbrio. Mas eles estarem em equilíbrio não significa que eles não vão aprontar nada, tá? Só significa que você não vai ter um predomínio específico de um dosha ou de outro. Esse shloka, ele permite que a gente aprofunde um pouco o que a gente começou a falar na quarta-feira passada, que é como duas pessoas que parecem ter, de repente, a mesma doença, em locais diferentes, elas vão ter, de repente, doenças diferentes e o tratamento vai ser absolutamente diferente. Então, eu falei de uma pessoa com dor de cabeça, né, na quarta-feira passada. Vamos voltar naquela pessoa com dor de cabeça. Uma pessoa com dor de cabeça em Brasília, que quando está muito seco, e uma pessoa com dor de cabeça no Rio de Janeiro, que é um lugar muito úmido, você como Vaidya, você como médico, tem que parar para olhar e ter muito cuidado na hora que você for diagnosticar, então perceber o que gerou esse problema. Lembra que a gente falou de Nidana algumas semanas atrás? Então, na hora de você entender o Nidana, a causa do problema, você tem que levar em consideração o Desha. E você tem que lembrar que o Desha, se ele for úmido ou seco, ele vai afetar a pessoa de forma diferente. E na hora do tratamento, você também tem que levar isso em consideração. Se a pessoa tem um distúrbio, uma doença que é típica de Vata dosha, num lugar úmido, num lugar que tem predominância de Kapha dosha, o tratamento ele vai ser diferente. De repente você precisa dar uma dosagem de medicamento um pouco inferior, porque a resposta da pessoa já vai ser suportada pelo ambiente que ela está, entendeu? Um ambiente que é úmido, que tem predominância de Kapha, talvez ajude no tratamento desse distúrbio de Vata. Agora, se essa pessoa está inserida num contexto, por exemplo, muito seco, num ambiente que é muito árido, aquele meio ambiente ele não vai suportar o tratamento da enfermidade de uma pessoa num distúrbio de Vata, por exemplo. E vocês podem aplicar esse mesmo raciocínio para um distúrbio de Kapha dosha. E também, já que a gente já sabe a propriedade dos doshas, vocês podem voltar lá atrás naquele shloquinho onde a gente falou a propriedades, os gunas dos três doshas. Se vocês aplicarem aqui uma lógica, né, num lugar que é mais seco, que predomina ruksha, que predomina a secura, e num lugar mais úmido, um lugar mais snigdata, mais dravatva, você vai ter também uma dança, uma dinâmica dos doshas que é absolutamente diferente. Olha que interessante como a gente hoje já colocou mais uma camada de complexidade, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E a gente está na metade do primeiro capítulo, do primeiro livro desse Samhita, que é o Ashtanga Hridaya. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro o que eu estava querendo mostrar aqui para vocês. A divisão dos Bhudesha são 3 divisões, né? Então, e essas divisões elas variam de acordo com a concentração de umidade. Aqui a umidade, a secura e a umidade são os gunas mais importantes na hora de você compreender. É claro que você precisa entender também todos os outros gunas. A gente falou dos Gurvadi gunas, os 20 tipos de gunas diferentes. Então, quando você aprofundar ainda mais o entendimento do Desha, dos locais, você vai ver como cada local é absolutamente diferente do outro e como o médico Vaidya, ele tem que estar absolutamente atento ao local na hora de praticar a Ayurveda, na hora de fazer medicina. Muitas vezes um médico indiano que está acostumado com o norte da Índia, com Jamnagar, por exemplo, onde eu moro, ele não vai ter facilidade de transferir o conhecimento dele para o sul do Brasil. Então, não necessariamente um Vaidya visitando Rio de Janeiro, vindo de Jamnagar, ele vai entender exatamente como funciona o contexto da saúde das pessoas no Rio de Janeiro, porque ele não está habituado àquela dinâmica climática. Então, como o entendimento da natureza e da relação entre a natureza e o indivíduo é fundamental para o conhecimento ayurvédico e é fundamental para o tratamento das doenças. Espero que tenha ficado claro esse shloka. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários e aí a gente tenta deixar mais claro. No próximo shloka, a gente vai falar um pouquinho de Kala, outro elemento fundamental na compreensão das doenças, na compreensão do ser humano e na compreensão do tratamento ayurvédico. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.